Convidava os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 40, num capítulo que fala que cai a flor, ali a meio mais ou menos. Eu estive a refletir um bocadinho nele hoje de manhã, e ali a meio ele diz que cai a flor, que é erva seca, mas é um capítulo que termina com uma esperança, e que diz assim no versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que essa possa ser a nossa esperança, que hoje aqui nesta igreja nós possamos sentir que vimos também renovar a nossa esperança, as nossas certezas na promessa, e vamos então louvar, agradecer ao nosso Deus a vida que Ele nos dá, as bênçãos, as inúmeras bênçãos que nós temos, louvando e adorando, e para isso nós convidamos a igreja a se colocar de pé e a cantar as estrofes do hino número 208, Graça Excelsa. Convido todos quantos puderem se ajoelhar para fazermos oração. Querido Pai, está nos altos céus, obrigada, Senhor, por, após uma noite de descanso, nos teres permitido estar aqui na tua santa casa. Obrigada, Senhor, porque aqui em Canelas e em Portugal, muitos dos teus filhos se encontram nas tuas igrejas, Senhor, para te honrar e louvar. Assim, Senhor, como ao redor do mundo, Senhor. Que nós possamos fazer isto durante muito tempo, Senhor, para que o nosso relacionamento contigo, Senhor, possa se fortificar. Obrigada, Senhor, por estes irmãos que aqui estão presentes, por aqueles que ainda se vão dirigir para cá, Senhor, e pela alegria que sentimos de estar aqui hoje. Mas, Senhor, te peço que aqui ao nosso lado, Senhor, apesar da alegria que estamos aqui, ao nosso lado se encontram pessoas que estão em sofrimento, Senhor, pela perda de seu ente querido. Que tu os possas abençoar, Senhor. Que tu possas acalmar o seu coração, Senhor. E eles possam sentir a tua paz e o teu amor, Senhor.
e que nas suas mentes, Senhor, estejam sempre vivas as promessas, Senhor, que Tu nos fazes, Senhor. Que aqueles que viverem segundo os Teus mandamentos, Senhor, segundo a Tua vontade, se encontrarão contigo no céu. E que realmente, Senhor, nós possamos um dia encontrar o nosso irmão Barbosa contigo, Senhor. Dá-nos paz, Senhor, dá-nos harmonia, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, nestas nossas lutas aqui diárias. São muitas, Senhor, porque nós somos pecadores, Senhor. Mas Tu dás-nos força, dá-nos coragem para as enfrentar. Obrigada, Senhor, porque um dia um homem, Senhor, ligado a Ti pecou, Senhor. Mas Tu não deste a humanidade como perdida. E anos mais tarde enviaste o Teu Filho para nos remir, para nos salvar, Senhor. Que realmente essa oferta que Tu nos fizeste de graça, Senhor, não possa ser infrutífera, não possa ser em vão, Senhor, mas que ela para nós possa ser um presente mais precioso, Senhor. Um presente que nós queremos alcançar, Senhor, um dia. Que os Teus anjos possam estar aqui ao nosso lado, nos serviços da Tua Igreja, Senhor. Que possamos sair daqui cheios de amor, Senhor, cheios de paz e com o nosso coração calmo, Senhor, e unido a Ti. Dá-nos a Tua proteção. São os favores que quero pedir humildemente. Amém. Nesta breve reflexão inicial, que vai ser muito rápida, eu gostava de partilhar com os irmãos uma experiência que eu vivi há pouco tempo lá em casa, uma experiência muito simples, mas que me fez lembrar uma meditação que eu tinha lido há uns anos e que me obrigou a ir à estante que nós temos lá em casa com as meditações datadas, gostamos de pôr aquilo tudo direitinho pelos anos, e eu fui procurar essa meditação. O meu marido tem um hobby, que é um hobby que exige alguma paciência da minha parte. Ele gosta de pegar na madeira e construir coisas. Só que um hobby obriga a haver tempo disponível, e nem sempre o tempo disponível é muito abundante. Portanto, rapidamente, qualquer projeto que ele pegue demora muito tempo a ser concluído. E os irmãos vão perceber que... eu acho que ainda não disse qual era o... já disse já. Ele gosta de pegar em madeira e ir construindo coisas. E a madeira, para ser trabalhada, não é propriamente um hobby muito limpo, não é? Obriga a serrar, obriga a eu ver a garagem muitas vezes desarrumada. Nós entramos com muita frequência pela garagem e eu entro para a garagem e vejo lá aquele estendal todo montado, às vezes 1 mês, 2, e obriga a ter... Nós respiramos e passamos, e depois as coisas ficam bonitas e ficam agradáveis, mas obriga a haver paciência para conseguir depois olhar e perceber no que aquilo se vai transformar e que o percurso é um bocadinho longo. E aqui há dias eu estava lá em casa e comecei a olhar para aquelas ripas de madeira que estão lá encostadas ao alto, e comecei a perceber que mesmo elas vindo todas da mesma família, que aquelas ripas assumem características muito, muito diferentes. Os veios estão desenhados de maneira diferente, como que as células da madeira, ao multiplicarem-se, formam... Os desenhos não são todos homogéneos, não é? Formam uns veios um bocadinho mais largos, às vezes com os veios assim um bocadinho mais apertados, às vezes os veios são tão apertados que depois rapidamente aquilo até sai e nós vemos que as ripas têm um ou outro buraco. E então eu lembrei-me de uma meditação que eu tinha lido aqui há uns anos, que falava que esse era um dos hobbies também de Jesus. Que Jesus também gostava de trabalhar a madeira. Porquê? Porque via o exemplo do pai, e eu pensei assim, bom, se a Maria tinha paciência porque tinha um marido e os filhos a brincar lá na carpintaria, quanto mais eu não vou ter paciência com um hobbyzito, não é? E Jesus gostava efetivamente de trabalhar a madeira. Jesus gostava de... Não sei, gosto eu de fazer este exercício, de olhar para a madeira, de pensar e idealizar no que qualquer bloco se iria transformar. E às vezes
Eu faço um bocadinho esta analogia. Jesus olhava para qualquer tábua, para qualquer ripa de madeira, qualquer bloco, e tinha a percepção do que queria fazer com aquilo, do plano que ele tinha para aquele pedaço de madeira e no potencial que aquela madeira, tão diferente da outra que estava ao lado, tinha um potencial único. E eu gosto de pensar que Jesus olha para nós, todos nós que estamos aqui sentados, como se fôssemos essa tal ripa, essa tal tábua, tão diferentes. Geneticamente descendemos todos do mesmo gene, mas a nossa camada é diferente. Nós somos feitos de matéria semelhante, mas assumimos características muito distintas. Mas todos nós temos um enorme potencial. Todos nós, nas mãos do bom carpinteiro, podemos assumir características divinas se deixarmos que as nossas células possam ser verdadeiramente trabalhadas pelo sumo carpinteiro. Então eu li coisas muito interessantes nesta meditação. Que a madeira é um material que nós gostamos de escolher lá para casa, não é? Por isso é que nós escolhemos móveis de madeira, por isso é que nós revestimos o nosso chão a madeira. Nós aqui na igreja até temos algumas paredes revestidas. A madeira traz-nos o quê? Ao toque. Ela é agradável ao toque, ela traz-nos algum conforto. A madeira é um material quente que nos traz algum conforto, que quando a trazemos para a nossa vida, ela pode trazer-nos bênçãos. E há materiais que nós encontramos na natureza que efetivamente nos trazem bênçãos para a nossa vida. E eu refletia também que nós, nas mãos do carpinteiro, podemos ser uma bênção também na vida das outras pessoas. Tal como a madeira nos traz conforto, nos traz aquecimento às nossas casas, não é? Porque é mais agradável tocar num chão de madeira do que num chão de cimento, de pedra, não é? É mais quente. Nós podemos efetivamente levar algum do nosso calor aos nossos irmãos, de levar-lhes conforto, levar-lhes alguma esperança, se verdadeiramente estivermos nas mãos do carpinteiro. Todos nós temos características muito diferentes, eu já disse isto. As madeiras também. Nós sabemos que, por exemplo, para escolher, para fazer um móvel lá para casa, se calhar vamos optar por uma cerejeira, por uma nogueira, por um pinho. Se formos escolher qualquer coisa para construir na parte exterior da nossa casa, precisamos de escolher madeiras com outras características, que tenham uma capacidade de resistência maior à chuva, às umidades, ao sol, a temperaturas extremas. Portanto, a madeira tem esta capacidade de se comportar. Diferentes tipos de madeira comportam-se de maneiras diferentes, em situações diferentes. E o ser humano também tem esta capacidade. Uns de nós comportam-se de uma maneira em certas situações e outros comportam-se de outra maneira nessas mesmas situações. E isto aparentemente pode nos trazer alguma confusão, mas em determinadas situações que nós vamos vivendo na vida, as diferentes posturas que diferentes seres humanos vão assumindo trazem bênçãos a quem as está a receber. Isto pode parecer um bocadinho confuso, mas aquilo que eu hoje queria mesmo realçar e queria terminar esta reflexão era convidando os irmãos e pedindo-vos, irmãos, nós tiramos um bocadinho dos nossos dias para vir à igreja, nós temos que vir com um propósito. Nós vimos renovar a nossa fé, nós vimos renovar a nossa esperança, mas nós temos que efetivamente sofrer uma transformação. Senão, então, nós não estamos verdadeiramente a ser trabalhados pelo sumo carpinteiro. E que essas transformações que nós vamos tornando visíveis na nossa vida possam ser as transformações que Jesus quer
que nós façamos na nossa vida. E que quando nos encontremos perante situações que exigem uma tomada de decisão, uma postura, que nós, nessas situações, ainda mais nos coloquemos nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus, e que pensemos o que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Que decisão é que Jesus iria querer que eu tomasse agora? Qual era a postura, que palavras, que atitudes é que Jesus iria ter e tomar ou dizer se estivesse agora no meu lugar? Para terminar, eu gostava que pudessem abrir no livro de Romanos, no capítulo 12, um livro que nós estamos a estudar muito intensamente na escola sabatina, no capítulo 12 e no verso 2. E diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que assim seja. Iremos agora então passar aos momentos da escola sabatina. Pedimos a todos os dinamizadores que se possam dirigir até às vossas unidades de ação. Eu sei que às vezes é difícil conseguirmos falar tudo aquilo que temos planeado, mas pedimos que possam ser pontuais e que possam, por favor, terminar até às 11 menos 10. Obrigada.
embora jaz ali, aqui na capela pequenina, jaz o corpo do nosso querido e amigo irmão, mas estava a agradecer ao Senhor, sabe porquê? Porque eu tenho a certeza que, como diz a lição desta semana, que embora a morte seja um inimigo, seja o nosso inimigo que nós não podemos vencer, o Senhor Jesus tem as chaves, como diz a lição desta semana, tem as chaves do sepulcro em que o diabo não vai poder reter ali o nosso irmão. Esta é a grande vitória, esta é a fé, esta é a certeza que nós temos que ter e que, unidos ao Senhor Jesus, unidos a Ele, jamais seremos vencidos. Esta lição é, irmãos, é das lições mais maravilhosas, mais importantes que nós temos que compreender. Adão e Jesus. Adão e Jesus. Dois homens. Criados de maneira totalmente igual. Eu sou nascido de um homem. Só não sou. Qualquer um de nós é nascido de um homem. Adão e Eva Adão não foi nascido de um homem. Foi criado, diz a palavra do Senhor. Diz a palavra de Deus. Adão foi... Diz, o Senhor Deus modelou o homem com barro da terra, soprou nas narinas e deu-lhe respiração e vida. E o homem tornou-se um ser vivo. Quem é que fez Adão? Quem foi que fez? O próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus. Vamos ver se é verdade ou se é mentira. Nós vamos ver em João 1:1, o que é que diz? Muito bem, tal e qual. O princípio era o verbo. E o verbo se fez carne. Reparem, o próprio Adão foi criado pelo Senhor Jesus. Diz assim, no princípio de tudo, aquilo que é a palavra já existia. Já existia o Senhor Jesus. Ele estava com Deus. Ele mesmo era Deus. Desde sempre ele esteve com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele nada foi criado. E nele estava a vida. Reparem, onde é que está a vida? Onde é que está a vida? No Senhor Jesus. Queres viver? Queres ter vida? Quero ter vida? Só há uma solução. Estar com quem? Estar com quem? Com o Senhor Jesus. Se estivermos com o Senhor Jesus, temos vida. Não há ninguém que nos consiga vencer. O diabo não nos consegue vencer. É triste, é muito triste a separação. Não é verdade? Diz a nossa lição, que a morte é muito triste. Não nascemos para morrer. Nós não nascemos para morrer. Mas se estivermos em Cristo, o que é que acontece? Ele é vida. Ele é o poder. Irmãos, quem é o Senhor Jesus? Quem é o Senhor Jesus? Vamos perguntar quem é o Senhor Jesus. E em Mateus 1:21, leiam lá o que é que diz em Mateus 1:21 sobre Jesus. Leiam lá. Leiam, por favor, em Mateus 1:21, o que é que diz quem é Jesus. Quem é que vai ler 1:21, por favor? E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Reparem, isto é muito importante, não é? E agora o anjo apareceu e disse, olha, porquê é que ele se chama Jesus? Já alguma vez perceberam? Acho que sim, os irmãos. Porquê é que puseram o nome de Jesus? Porquê é que se pôs o nome de Jesus? Porque ele ia salvar o povo, o mundo, dos seus pecados. Pecado, consequência de quem? Quem foi a consequência de quem? De Adão. Adão, como sabem, pecou. Diz a nossa lição de domingo que por um homem entrou o pecado. A tragédia foi uma tragédia. Uma tragédia completa para a humanidade. Não era só o plano do Senhor.
Foi uma tragédia. Sabem que é uma tragédia? Não sabem que é uma tragédia? Foi uma tragédia para o ser humano. Uma tragédia terrível, terrível. E sabem porque é que aconteceu essa tragédia? Porque Adão e Eva separou-se. Saiu da cerca. Saiu da cerca. Saiu do local que Deus disse, não saias daqui. E se saís daqui, vai sempre acompanhado de quem? Do teu marido. Não te separes nunca dele. E reparem uma coisa muito importante. Acham que isso foi assim? Quando Deus fez Adão e Eva, Adão pecou logo no outro dia? Nós não sabemos quantos anos, Adão viveu sem pecar. Mas foram muitos, certeza, porque ele cultivou, ele cuidou dos animais, ele deu nome aos animais. Diz que entre ele e Deus havia uma relação maravilhosa. Uma relação maravilhosa. E aqui está o âmago da questão da sociedade, é a relação, irmãos. O âmago é a relação que o homem consegue ter com a sua esposa, com o seu semelhante, com o seu amigo, com o seu irmão na fé. Esta relação que Deus tinha com Adão foi quebrada. 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 E agora, como foi quebrada esta relação tão íntima, tão salutar, tão maravilhosa, cada um sentia-se bem, o próprio Deus sentia-se maravilhosamente bem nesse contacto. Mas atenção, aqui é que é o tal problema, irmãos. Mas é que o grande inimigo, o inimigo do Senhor Jesus, o meu inimigo, o nosso inimigo, o que é que ele fez? Ele não descansou. Ele não descansa, irmãos. Ele não descansa. E quando eu li isto, que me preocupou, que me tirou o sono, dizer que ele não quer que o Fernando beije o amor de Deus. Ele não quer que este irmão beije o amor de Deus, mesmo na dificuldade. Mesmo na dificuldade. Porque a dificuldade é que nos traz esse amor, essa certeza, irmãos. Reparem que a Bíblia é o apóstolo Paulo que, sabendo disto, irmãos, sabendo que ele diz assim aos romanos, irmãos, só há uma oportunidade, só há uma possibilidade de serem justificados. Quem? Através de quem? Jesus. O Senhor Jesus é o centro. O Senhor Jesus é o centro desta mensagem maravilhosa. Ele é o centro desta mensagem maravilhosa. Ele é que nos justifica. É só através dele que nós somos justificados. É só através dele que nós somos acreditados. Reparem bem, eu gostei tanto de ver isto na lição. Nós somos acreditados. Sabem o que é um homem acreditado? Temos crédito. Reparem, quando uma família, para os irmãos poderem perceber, quando uma família, infelizmente, perde um emprego, não tem emprego, fica sem bens, sem recursos. Então, vai pedir crédito. Estão a ver? Pedir crédito. E muitas das pessoas não têm crédito. Não têm. Então, há alguém que lhes dá crédito. Então, essa pessoa é acreditada, já tem possibilidades de adquirir. Estão a ver ou não? Estão a perceber? Nós somos acreditados perante Deus. Acreditados. Deus nos dá crédito através de quem? Do Senhor Jesus. Esta relação tão bonita, parece quase aquela relação quando nós casamos, quando nós namoramos, quando nós temos uma amizade profunda, em que tudo é maravilhoso. Esta relação foi quebrada, irmãos. Foi quebrada. Mas maravilha das maravilhas, Conceição, é que, o que é que aconteceu? Deus, reparem bem, Deus, no seu amor infinito, através do Senhor Jesus, voltou a que nós tivéssemos essa relação. Reparem como ele é tão bom. Nós podemos ter essa amizade, essa relação com o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Não é com outra pessoa qualquer, irmãos. Não é com outra pessoa qualquer, é com o próprio Deus.
nós somos... E sabem que há aqui outra maravilha, que quando li a lição, irmãos, eu acho que das coisas que eu mais gosto, como sabem, eu fui professor, durante muitos anos fui professor e gostava de ensinar aos meus alunos, gostava mesmo. E me preocupava quando via que havia um outro aluno que tinha dificuldades, eu me preocupava em ver como é que eu podia ajudar. Houve uma vez que estava a dar matemática em Grejó e a diretora do grupo, sabe, a diretora do grupo é a professora, a João, nunca mais me esquece, José Carlos, o António e aquele, não vale a pena perder este tempo com ele. Foi o contrário, foi com quem eu me dediquei. Reparem, eu gosto muito, confesso-vos, irmãos, eu gosto muito de partilhar estas coisas tão maravilhosas do Senhor. Eu quando estudo, quando leio, isto é maravilhoso. É maravilhoso nós estudarmos a palavra do Senhor. E gosto de partilhar convosco. E quero partilhar aqui uma coisa tão maravilhosa, que diz assim, está aqui na lição. Não sou eu, está aqui na lição, diz assim, olha, reparem, prestem só atenção, por favor, diz assim, todos os nossos pecados, ó Zé Carlos, todos os teus pecados, está aqui a dizer, todos os teus pecados, foram colocados sobre Jesus. Isto é muito solene. Deus considerou que foi Jesus que cometeu esses pecados, não nós. E deste modo, podemos ser poupados de receber o castigo que merecemos. Uma notícia gloriosa, é na verdade, uma notícia gloriosa. É que eu não tinha hipótese absolutamente nenhuma, de voltar a ter esta relação tão boa com Deus. Mas agora Deus diz assim, olha, eu vou arranjar uma solução para o problema. Quem foi a solução? Foi Jesus, foi o Senhor Jesus, que assumiu todos os nossos pecados. E diz, sendo nós ainda pecadores, reparem, e mais do que isto, sendo nós ainda pecadores, nós ainda éramos pecadores, o que é que aconteceu? O Senhor Jesus morreu. Para quê? Para que eu pudesse ter esta relação. Eu, quando cheguei a esta lição, não pude esquecer aquele hino dos Augustos, diz assim, ainda eu não existia, nem sequer alguém pensava, o mundo não tinha forma, mas Jesus já me amava, diz ele. Reparem bem, o mundo não tinha forma e Jesus já me amava. Estas coisas são assim somente com quem? Com o Senhor. Uma coisa eu sei dizer, grande é o seu amor. Mas é este grande amor, irmãos, que o diabo não quer que eu compreenda. É este grande amor que Deus tem por nós que o diabo não quer que a gente compreenda. Mesmo na dificuldade. Ele faz-nos vir algumas dificuldades para nós muitas vezes não irmos a quem? E sabe que ele continua e diz assim, mesmo que eu fosse, deixa-me ver se eu ainda me recordo, o mundo não tinha forma e Jesus já me amava. Estas coisas são assim somente com o Senhor. Ele cuida ao mar e as estrelas lá no céu. Cuida aos homens pecadores como eu. E se acaso, olha, reparem bem, e se acaso, neste mundo fosse eu sozinho aqui, sozinho, mesmo assim, vejam o grande amor de Deus, ele viria aqui para quê? Para me salvar. Mesmo assim, se fosse só o Fernando, fosse só eu aqui, Jesus deixaria tudo para me vir salvar. É realmente maravilhoso estas coisas que nós aprendemos do Senhor. E eu queria
a continuar. E diz assim, repare, este versículo que eu queria ler para o apóstolo diz assim, mais ainda, diz assim, portanto, mais ainda, diz o apóstolo, nós sentimos alegria nos nossos sofrimentos, porque o sofrimento produz a paciência provoca a firmeza. Nós sentimos, mais ainda, nós, aqueles que estão com quem? Aqueles que estão com quem? Com Jesus, mesmo no sofrimento, eles sentem alegria, porque isso aproxima, isso produz paciência, isso produz certeza, firmeza. Firmeza de quê? Porque mesmo nas nossas dificuldades, qual é a certeza que nós temos? Qual é a certeza que nós temos? É que Ele está connosco. Se o buscarmos, esta é a certeza, é a diferença que nós temos em relação a qualquer outra pessoa. Temos a certeza absoluta que mesmo nas nossas dificuldades, nas nossas doenças, nos nossos problemas, nas nossas provações, Ele nunca nos desampara. Nunca nos desampara. A morte, através do pecado, aqui é tal situação, a morte inevitável. A morte inevitável. Esta é a certeza absoluta de qualquer ser humano. O ser humano só tem uma única vida. Só passa nesta terra uma vez, só mais. E a sua vida é pequenina, é muito curta, muito pequena. Às vezes eu me interrogo assim, irmãos, me interrogo mesmo. Me interrogo muitas vezes assim, irmã, interrogo mesmo assim. Nesta vida tão curtinha, tão curta da nossa existência, o porquê das complicações, o porquê de invejarmos, o porquê de odiarmos, o porquê de cobiçarmos, o porquê de maldizermos, se a vida é tão curta e tão passageira. É, não é? A morte é o salário de quê? Do pecado. A morte é o salário, foi a consequência dessa quebra de relação de Adão com Deus. Mas diz assim o seguinte, irmãos, a morte é um inimigo, a morte é o inimigo o maior de todos. É um inimigo que eu não consigo vencer. É um inimigo que ninguém na sociedade consegue vencer. Temos grandes cientistas, homens que estudam, homens que se dedicam, homens que fazem grandes coisas fantásticas. Mas o fim, qual é? É este. Mas o ser humano não, reparem, mas o ser humano não foi feito para morrer. Não foi feito para morrer. Daí que diz aqui a lição assim, diz assim. A morte colide, reparem, colide com os anseios da nossa natureza essencial. Isto porque, desde o início, fomos criados para viver para sempre. A morte devia ser-nos desconhecida. Mas, infelizmente, essa tragédia aconteceu. Aconteceu esta tragédia. Por esse motivo é que o nosso irmão partiu. Mas reparem o que diz aqui assim, porque a morte veio através de um único homem, não foi? Não foi? De Adão. Diz aqui assim, está na vossa lição de terça-feira, diz assim, se tiverem o trimensário podem ler que diz assim, no entanto, este texto fala-nos apenas do problema. Qual é o problema? Qual é o problema? A morte. Estamos a falar só do problema, mas não nos fala da solução, mas diz assim a seguir. Não da solução. Qual é a solução? Qual é a solução para a morte? Não há solução para a morte. Não há solução para a morte. Mas não há solução para a morte. É uma tragédia, mas há solução para ela. Qual é a solução para a morte? Muito bem.
Muito bem, obrigado. É isso mesmo. A vida em Cristo. A solução para a morte é a vida em Cristo. Diz assim, um dos aspectos mais gloriosos do Evangelho é que a morte foi tragada pela vida. O que é que se quer dizer? A morte foi absorvida, foi vencida pela vida de quem? De Jesus. Através do Senhor Jesus, a morte não tem valor nenhum, não tem sentido nenhum. E continua, diz. Jesus passou pelos portais do túmulo e destruiu-os. Ele diz, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para sempre. E eu agradeci a Deus esta noite, quando acordei, agradeci a Deus esta noite por ter a certeza absoluta de que o nosso irmão que está ali vai viver para sempre. Sabem porquê? Olha, que diz aqui a terminar, diz assim, no fim deste terça-feira que eles têm lá mesmo no fundo, o que é que diz? Mesmo o último parágrafo diz, porque Jesus, o dono da vida, o que é vida? Tem as chaves, o inimigo já não pode manter as suas vítimas na sepultura. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. O inimigo não nos consegue lá manter. Um dia vou partir também. Temos que partir, se Jesus não voltar. Mas, se partirmos com esta certeza absoluta, não é das maiores maravilhas, irmã? Não é a maior maravilha? Que nós finalmente conseguimos vencer a morte. Através de quem? Da vida. Através da vida. E a vida quem é? Quem é a vida? É Jesus. Diz aqui na lição de quarta-feira, de Adão a Moisés, diz que desde Adão, desde o princípio até Moisés, o homem não tinha um vislumbre completo do pecado, não tinha um vislumbre do pecado, embora soubesse que pecava. Caim soube que pecou ao matar o seu irmão. O povo de Israel, na sua peregrinação, sabia muito bem quando pecava contra o Senhor, quando fizeram um bezerro, mas não tinham um vislumbre. Quando é que esse vislumbre completo foi dado? Foi no Sinai, quando Deus apresentou o quê? A lei. Porque a lei, o que é a lei? É o espelho que nos mostra o pecado. Então o homem começou a ver, quão grande era o pecado, quão abundante é o pecado é abundante. Mas sabe uma coisa mais importante que o pecado? Diz que onde abunda o pecado, superabunda, bem este termo, abunda o que é? A graça, a misericórdia do Senhor. Isso, para um homem pecador como eu, traz muita satisfação, traz muita alegria. Porquê? Porque eu sou um pecador, não posso negar, mas a alegria das alegrias, superior ao pecado, está a quem? A misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor, que é superior àquilo que nós pecamos. Por isso, nós temos de estar muito agradecidos. Temos de estar agradecidos a Deus. Mas para isso, o que é que teve que existir, teve que acontecer? O Senhor Jesus é também chamado Rei dos Reis. Vimos no princípio que Ele é o Salvador, não é? O Redentor. Mas agora bem também, o Senhor Jesus é tido como quem? O segundo Adão. O segundo Adão. Porquê é que Jesus é considerado o segundo Adão? Jesus veio mostrar que aquilo que era pedido a Adão não era impossível de ser cumprido. Compreendem? O diabo, todo contente, satisfeito,
feliz porque tinha destruído os planos de Deus, a obra do Senhor, que era que a humanidade vivesse eternamente. Agora pensava que tinha conquistado para sempre a vitória. Mas o Senhor Jesus viveu uma vida humana. E quando eu dizia, reparem, que o Senhor Jesus foi criado de maneira também diferente foi qualquer um de nós. Através do poder do Espírito Santo, a Virgem Maria concebeu e deu à luz o Filho, que era o Senhor Jesus. E ele viveu de forma que qualquer um de nós pode viver. Embora tivesse nascido de maneira diferente daquela que nós nascemos, ele passou por todas as sujeições, todas as angústias que qualquer homem passa. Muito bem, obrigado. Em algumas circunstâncias, muito pior. Reparem, e o inimigo, sabem qual é o maior inimigo do Senhor Jesus? Não, o maior inimigo de Jesus, quem era? O diabo estava furioso. Porque o diabo conheceu o Senhor Jesus. Eles viveram juntos. O diabo odeia o Senhor Jesus. Odeia aqueles indivíduos que estão ligados ao Senhor Jesus. Porquê? Porque ele nunca pensou que o Senhor Jesus fosse capaz de vencer. Nunca pensou. Ele fez tudo que estava ao seu alcance. Os seus anjos, deu ordem aos seus anjos, porque ele tem anjos, tem um terço dos anjos, para que perseguissem, saturassem por completo o Senhor Jesus. Mas sabem o que aconteceu? Porque é que o Senhor Jesus não foi vencido? Porquê? Muito bem. Porque esta relação que se tinha iniciado no Éden, mas que a coisa quebrou, porque se desviou de Deus, Jesus nunca se deixou dessa relação com o Pai. Reparem que mesmo no momento mais difícil da sua existência, ele disse assim ao Pai, se for possível, Pai, o fardo é tão pesado, isto é tão difícil de suportar, se for possível, olha, passa este cálice, mas olha, faça-se o que é a tua vontade. Ele recorreu sempre a quem? Ao Pai. Nos momentos difíceis, nos momentos bons. Reparem, aqueles momentos maravilhosos, quando ele ressuscitou Lázaro, quando ele multiplicou o vinho, quando transformou o vinho em água. O que é que acontece? Jesus ali estava feliz porque o Pai o ouvia. O Pai o ouvia. Porquê é que o Pai o ouvia? Porque ele estava sempre em comunhão com ele. Se nós queremos que Jesus nos ouça, se nós queremos que Deus nos ouça, ele ouvir-nos-á se nós estivermos ligados a quem? A Ele, Jesus. Este é o segredo. O segredo não é outro. O segredo não é procurarmos o A ou o B para nos ajudar. O segredo não é procurarmos uma sumidade que sabe muito para nos ajudar. O segredo está unicamente em nós dependermos de quem? De Jesus. Não há de mais ninguém. Eu desde muito novo disse à minha mulher, eu não preciso de ninguém, sem descurar, sem desprimor de ninguém. Não, mas é que eu não preciso mesmo de ninguém. Só preciso de quem? Senhor Jesus. Repare, eu sempre fui contrário, fui contra as pessoas irem contra em problemas, irem pedir ajuda. Até mesmo ao pastor. Não há pastor que pode ajudar. A única pessoa que nos pode ajudar e que está disponível constantemente e a cada momento para me ajudar é o Senhor Jesus. Seja qual for a circunstância.
Seja qual for o problema. E outra coisa muito importante, sabe qual é outra coisa muito importante? É que ele, além de estar disponível para nos ouvir, ele não nos aponta nada. Ele não nos cobra nada. Não diz, ó pá, porquê é que te vais a fazer a mesma coisa? Porquê é que fizeste outra vez? Porquê é que fizeste? Não me prestas para nada. Tu estás sempre a fazer a mesma coisa. Ele não me diz isso. Ele não me diz isso. Ele não diz isso. Ele não diz isso. E reparem a lição das lições que ele teve quando aqueles grandes pecadores, estavam a acusar Maria Madalena. Ele disse, olha, aquele que sabe o que acontece, só para terminar, e ele até mesmo esses não humilhou. Não mostrou os pecados dele. Pá, que o Senhor Jesus seja a nossa força. E obrigados pela atenção. Que Deus nos abençoe neste sábado e nestas lições tão maravilhosas. Obrigado. A Escola Sabatina agradece à Filipe e ao Zé por esta participação. E agora, como é o segundo sábado deste mês, vamos então
falar da estatística do mês de outubro, do mês que passou. Os objetivos que nós tínhamos delineado para o mês de outubro era todas as classes fazerem o registro pelo menos um sábado, continuar a melhorar o estudo individual e ter 5 classes no nível bom, que era pelo menos 75% de estudo da lição. Antes, nós achámos por bem voltar a mostrar, como outubro foi o primeiro mês de um novo trimestre, mostrar o gráfico do número de membros por cada classe. Não se alterou muito quanto ao trimestre passado, e o número total de membros inscritos na Escola Sabatina continua a ser 240, que é exatamente o mesmo que era no terceiro trimestre. Quanto ao registro, nós tínhamos então como objetivo todas as classes fazerem o registro pelo menos um sábado. Esse objetivo não foi cumprido, temos ali uma classe que não fez o registro, mas comparado ao mês anterior, ao mês de setembro, houve menos uma, e também enquanto o número de classes que fizeram um registro completo, ou seja, os sábados todos do mês, houve um aumento bastante grande, de 7 para 11, ou seja, houve progresso. Por isso vamos manter, vemos que a Igreja está a trabalhar neste assunto e vamos manter então este objetivo, e esperamos que no mês de novembro já todas as classes possam fazer o registro pelo menos um sábado. A seguir temos a assiduidade por classes. Antes ainda temos o gráfico da estudo da lição e da assiduidade geral, em que nós tínhamos como objetivo continuar a melhorar o estudo individual, ou seja, a percentagem de pessoas que estudaram a lição não baixar, mas aumentar. E a verdade é que aumentou, só que enquanto que de agosto para setembro tinha aumentado 4% ou 5%, desta vez aumentou só 1%. Ou seja, o objetivo é aumentar cada vez mais, mas enquanto não descer, comparado ao que temos tido no resto do ano, está acima da média. Quanto à assiduidade por classes, temos 4 classes que se destacaram e tiveram todas exatamente a mesma percentagem de presenças, que foi 79%. Este é o gráfico do mês de setembro ainda, só para depois vermos a diferença para o gráfico do mês de outubro, em que vemos que tínhamos 3 classes com mais de 65%. Então tínhamos feito como objetivo, agora no mês de outubro, termos 5 classes nesse nível. E o que podemos ver no gráfico de outubro é que temos continuamos a ter 3 no nível bom, mas temos uma no nível muito bom, ou seja, podemos dizer que temos 4 a nível de 75%, ou seja, tal como na questão dos registros, o objetivo não foi cumprido, mas houve progresso, da forma que vamos deixar na mesma este objetivo de ter 5 classes a atingirem um nível bom, porque se continuarmos com este progresso, provavelmente no próximo mês vamos cumpri-lo. Então estes são os objetivos que temos para novembro, que são basicamente os mesmos que tínhamos para outubro, que é todas as classes fazerem o registro pelo menos um sábado, continuar a melhorar o estudo individual e ter 5 classes no nível bom. Eu faço parte da classe 16, lá em cima, e eu gostava de partilhar com vocês que uma coisa que se tem feito lá, que partiu dos dinamizadores, é nós, para cada sábado, temos um objetivo de quantidade de pessoas que estudaram a lição. E eu partilho isto com o objetivo de motivar as classes, entre cada classe, a perceberem quais são as melhores estratégias adaptadas a cada classe, ao tipo de pessoas que lá estão, porque realmente o objetivo das classes é um pouco esse, é motivar-nos uns aos outros ao estudo da Bíblia e ao estudo da lição. E pronto, era isto que eu queria partilhar com vocês. Obrigado. E antes de cantarmos o último hino para terminarmos a Escola Sabatina, eu gostava-vos de falar de um dia especial. Vai acontecer no dia 25 de novembro, portanto de hoje a 15 dias, e é um sábado especial que está a ser trabalhado pelo Ministério da Mulher e pelo Ministério da Música. Vai ser um sábado de louvor, de ação e graças. Portanto, convido toda a Igreja a estar presente nesse dia, durante o dia e durante a tarde, que vai ser um programa especial. Mas fazia um convite a todos os membros da Escola Sabatina, em nome da direção. É que nós, em setembro, nós temos o dia das visitas da Escola Sabatina, mas por agendamento de calendário e da articulação não foi possível nós fazermos esse dia, e então, em conjunto com o Ministério da Mulher e da Música, nós então vamos tratar desse dia como o dia também das visitas da Escola Sabatina. E pedia então a todos os irmãos
que quisessem convidar um amigo, que tivessem um amigo em mente, que gostassem de trazer à igreja, que o pudessem trazer no sábado, às vezes algum familiar nosso, às vezes um colega de trabalho. Também temos aqui jovens na nossa igreja que estão um bocadinho afastados, membros da nossa igreja que também estão um bocadinho afastados. E se nós somos amigos deles, façamos-lhes um convite nos nossos lares, nossas casas, que possamos orar sobre o assunto. Nas nossas unidades de ação, também podemos orar sobre esse assunto e que daqui a 15 dias nós realmente podemos ter, já temos a igreja cheia, mas podemos ter a igreja mais cheia, porque há sempre lugar para mais um. Nós temos sempre brancos à espera que esteja aqui mais um irmão. E, portanto, eu faço o convite e que realmente possamos trazer alguém, algum amigo ou alguém até que já participou aqui da nossa igreja, que realmente possa estar aqui presente nesse sábado. E agora sim convido todos a se levantarem para juntos cantarmos o hino 212, o novo nome lá na glória. Oremos. Querido Pai Santo que habitas nos altos céus, Senhor, te agradeço, Pai, pela tua bondade, Senhor, porque tu és bom para nós, Pai, e apesar das vezes do sofrimento, Senhor, e das dores que os teus filhos passam, Senhor, tu dás-nos a certeza de que estás sempre connosco, Pai, que nos livras de todas as dores e, Senhor, de um dia podermos realmente voltar a ver todos aqueles que nos são queridos no céu.
Senhor, te agradeço também neste momento, Senhor, por mais um sábado ter chegado, Pai, por estes momentos da escola sabatina que nós tivemos aqui, e te venho pedir que tu possas agora continuar, Pai, a ser com estes momentos que se vão seguir. Te peço que nos possas ajudar, Senhor, que possas estar connosco, que possas acalmar os nossos corações e preparar-nos para ouvir também a tua mensagem. Ajuda-nos, dá-nos a continuação de um bom sábado na tua proteção e na tua companhia. É tudo o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Aprecio muito os pioneiros da Missão Global. Eles estão a pôr em prática o método do Ministério de Cristo e dão início a novos grupos de crentes, muitas vezes em partes do mundo muito problemáticas. Eles ensinam-me sobre sacrifício, ensinam-me sobre compromisso. A oferta anual de sacrifício é uma maravilhosa oportunidade para ajudar a apoiar estes pioneiros. Uma remuneração básica proporciona-lhes um telhado sobre a cabeça, comida na mesa e recursos básicos nas mãos. No que toca a coisas como transportes, uma bicicleta básica faz toda a diferença na vida de um pioneiro. Quer seja nas aldeias ou numa cidade, andando de quarteirão em quarteirão, podem poupar muito tempo. Muito obrigado pelo seu contínuo apoio aos pioneiros da Missão Global através da oferta anual do sacrifício. O programa dos Pioneiros da Missão Global faz parte do objetivo da Missão Global de evangelizar de formas práticas áreas sem presença adventista ou problemáticas. Os Pioneiros da Missão Global são membros locais que trabalham no seio da sua própria cultura. São fluentes na língua, conhecem a cultura, não enfrentam algumas das barreiras que os missionários estrangeiros poderão encontrar. Antes de receber uma bicicleta, eu caminhava e isso era muito difícil para mim. 48 dos 2.500 pioneiros que estão ao serviço a nível mundial estão no Bangladesh. Na maioria são homens, mas também há 4 mulheres. Como mulher, antes de ter esta bicicleta, era muito difícil ir para longe para fazer visitas. Os pioneiros mais novos estão na casa dos 30, enquanto os mais velhos estão na casa dos 60. Alguns estão ao serviço há 1 ano, outros há mais de 20 anos. A vida do pioneiro é difícil com recursos limitados, tradições profundamente enraizadas nas suas comunidades e, por vezes, meios rurais problemáticos. Eles continuam a expressar a sua fé de formas práticas. Mas agora, ao receber a bicicleta, a minha deslocação para as igrejas será mais fácil. Percorrer a pé longas distâncias para visitarem as pessoas interessadas leva um período substancial de tempo que poderia ser melhor passado com as pessoas nas suas comunidades. Agora, visitar outra igreja será mais simples, pois antes era algo muito difícil. Agora estou feliz porque o meu fardo está mais leve. A resposta a este desafio veio sob a forma de um financiamento especial da Conferência Geral, facultado através do Gabinete da Missão Global da Divisão Sul-Ásia-Pacífico. Os pioneiros do Bangladesh reuniram-se na Associação Adventista do Bangladesh, em Dhaka, para um dia de formação e para celebrar a distribuição das bicicletas que irão tornar o seu ministério mais completo. Esta é a bicicleta que uso no Ministério da Missão Adventista. Ter esta bicicleta fantástica faz-me feliz. Agora posso trabalhar para o Ministério do Evangelho muito melhor que antes. Graças a estas ofertas, a jornada dos pioneiros da Missão Global estará para sempre mais curta e a memória do apoio que deu para este ministério acompanhá-los-á. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Gostaria uma vez mais de vos agradecer pelas bicicletas. Muito obrigado pela bicicleta. Para mais informação sobre o programa dos pioneiros da Missão Global, aceda a www.adventistmission.org e clique em Global Mission. Em nome da União Associação do Bangladesh, gostaria de vos agradecer por terem proporcionado estas bicicletas para os nossos voluntários, a fim de que possam ser usadas no seu ministério.
A agricultura biológica é uma indústria fundamental na Moldávia. Se percorrermos o interior do país, vamos ver plantações a cobrir vastas extensões da paisagem. Esta plantação é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Iori e a sua esposa são os responsáveis pela gestão da propriedade. Iori estudou agricultura e agora quer usar o seu conhecimento para alcançar pessoas para Jesus. Estão a dar início a uma nova escola agrícola e esperam atrair pessoas da comunidade local que estejam interessadas em aprender competências no domínio da agricultura biológica. Estamos a dar resposta às necessidades das pessoas. A maioria tem terrenos, mas não sabe como cultivar. Queremos ensinar as pessoas a serem autossuficientes.